Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, na nossa segunda aula, nós continuaremos com o conteúdo aqui de desenvolvimento de interfaces gráficas em Java, com o pacote Swing. E nesta aula, então, vamos iniciar o desenvolvimento então, da interface gráfica. Então, vamos ao código. Na aula anterior, então, nós criamos as classes cidade, pessoa, dados, DAO cidade, DAO pessoa, certo? E agora vamos criar então uma interface, um menu principal da aplicação, e também um CRUD para a cidade. Então, o primeiro passo é nós criarmos o menu da aplicação. Então, com o botão direito do mouse aqui, em pacote de código-fonte, vou na opção Novo, Outros, seleciono o Form Swing e vou usar um Form JFrame. Vou na opção Próximo, o pacote é visual, e o nome da classe vou chamar de Form Principal. Então, seguindo um padrão de desenvolvimento em Java para nomes, primeira letra em maiúsculo, e daí a primeira letra de cada palavra no nome também em maiúsculo. Então, Form Principal. Olha só, então o NetBeans ele tem um framework que nos ajuda a trabalhar com as interfaces gráficas. Ok, então temos aqui ao lado superior direito da tela, temos uma palheta com diversos componentes para utilização. Cada componente que eu arrastar aqui para dentro da tela, ele também tem suas propriedades. Nesse caso aqui eu estou selecionando a própria janela, tem algumas propriedades, como por exemplo título. Eu vou colocar aqui então cadastro de pessoas ao sistema de cadastro, vou colocar aqui sistema de cadastro. Tá? Ele tem propriedades aqui, diversas propriedades, que nós iremos ver em alguns outros componentes melhor, alguns detalhes. Tá? No próprio NetBeans eu não havia mostrado funcionalidades dele, mas é basicamente existem alguns menus com inúmeras funcionalidades seguido de uma barra de ferramentas, e os nossos projetos aqui à esquerda. E no canto inferior esquerdo, tá? Então eu tenho navegador de todos os componentes que estão dentro do formulário principal. Isso quando estou trabalhando com essas janelas gráficas. Tá? Se eu quisesse executar isso aqui, eu poderia, com o botão direito do mouse, vir aqui na classe, na opção executar arquivo. Então ele está executando a minha classe. Tá? Olha só, então executou com o título que eu pedi. Tá? Eu posso então aumentar o tamanho do meu menu, diminuir, tá? E adicionar componentes a ele. No caso que vamos adicionar o menu para abrir as manutenções. Tá? Olha só, então aqui em menu Swing, eu vou arrastar uma barra de menu. Tá? Certo? Então, ele criou aqui um componente dentro dos formulários. Então, se eu perdi o componente, quero selecionar, eu posso vir aqui no navegador e procurá-lo. Tá? Uma coisa interessante, olha só, se eu fecho tudo isso aqui, fechei, agora não sei como que eu encontro as propriedades. Eu venho aqui em janela, então, por exemplo, vou vir aqui em navegador, ele volta ao navegador. Eu venho aqui em ferramentas do IDE palheta, ele volta à palheta. Janela, ferramentas do IDE, propriedades. Então, eu volto todas os componentes que eu tenho. Coisa interessante seria nomear, à medida que a gente arrasta os componentes, ele vai criando aqui. Tá? Outra coisa interessante é que tudo isso aqui na verdade não é uma janela, é código Java, que o NetBeans nos ajuda a editar esse código Java de forma visual. Então, se eu selecionar, verificar aqui no formulário principal, .java, ele tem a opção de código-fonte, e aqui está todo o código-fonte então, que eu criei. Tá? Então, olha só, na verdade ele tem um baita de um código que ele gera para a gente. Tá? E aqui eu adicionei então os menus, um menu bar, certo?
que ele vai criar as variáveis, né, para mim trabalhar. Então, como eu vou precisar manipular essas variáveis via código, seria interessante mudar o nome, né, que o NetBeans gera. Porque aqui ele colocou JMenu bar 1, JMenu 2, JMenu 1. O que é isso? Onde está? Então aqui o meu menu file, né, então ele tem dois, né, menus. Então ele criou cada um menu, um nome. Então vou mudar esses nomes, né? Então para o JMenu bar eu vou chamá-lo, que é o botão direito do mouse, altero o nome de variável, eu vou chamar então de barra menu. Tá? Esse cara aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse, ó, editar o texto, e vou chamar de cadastros. E esse aqui, né, de ajuda. Tá? E daí vou alterar os nomes de variáveis. Então, esse aqui cadastros, ó, coloco menu cadastros. E esse aqui será então o menu ajuda. Tá? Então olha só, agora quando eu olho para o código fonte, né, eu consigo identificar os nomes de variáveis com nomes mais legíveis. Tá? E agora aqui nos cadastros eu vou adicionar então dois itens. Adicionar da paleta um item de menu, que eu vou editar o texto. Eu vou colocar aqui então o cadastro de pessoas. Tá? E mais um item. Né? Eu mudo o texto e coloque cadastro ou aqui cidades. Né? Cidades. E vou nomeá-las. Né? Então, menu pessoas. Menu cidades. Tá? E vamos colocar uma funcionalidade aqui na ajuda, olha só. Então eu posso manipular os eventos, né, de cada componente. Tá? Se eu clicar no botão direito do mouse, tem eventos, né, e vários eventos. Né? Cada componente tem seus eventos. Né? E nos menus eu tenho um evento, olha só, que é a ação. Tá? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, eventos, action, performance. Tá? Então aqui quando eu clicar naquele menu, alguma ação vai acontecer. Eu vou colocar aqui Job Campaign, né, método show message dialog, né, vou colocar aqui null e vou escrever, né, então sistema de cadastro, tá, barra n direitos reservados. Tá. E agora olha só, eu vou executar. Tá. Então tem uma maneira de executar, eu executando com o arquivo com Shift mais F6, tá? Então, vem aqui ajuda. Opa. Aqui, na verdade, essa ação aqui eu vou ter que colocar em outro local. Vou colocar aqui mais um da palheta, um item de menu, que eu vou chamar de sobre. Tá? E daí esse aqui eu vou mudar o nome da variável, menu sobre. Tá? Então, agora eu vou selecionar aqui este item, eventos, action, performance. E nele eu vou colocar aquele código que eu coloquei antes. Tá? Agora executo com Shift mais F6, né? Agora sim, então ele exibiu aquela mensagem, sistema de cadastro, direitos reservados. Tá? Então já tem uma ação. Então a primeira maneira de executar, então, é executando o arquivo Shift mais F6, certo? E a segunda maneira de executar é executando todo o projeto, tá? Então a primeira vez que eu executo o projeto, ó, eu vou apertar ou aqui, né, ou então F6, né, ou então com o botão direito do mouse que executar o projeto, né, ou então nesse botão aqui de rodar o projeto, ele vai pedir, né, qual que é a classe Java principal do projeto. Então, quando eu executar o projeto, qual que é a classe Java principal? Né? Então eu vou selecionar aqui o menu principal, né? Daí ele executa. Então, com F6 ele vai executar esta classe. Tá? Então, F6 executou a classe. Então essa opção aqui, digamos, se eu selecionei outra classe Java principal para executar quando eu aperto F6, eu posso mudar isso a qualquer momento. Né? Clicando com o botão direito do mouse no projeto, né? Seleciono o projeto com a xícara aqui, sistema cadastro, propriedades, e venho na opção executar. Então, classe Java principal, né? Meu form principal. E daqui na classe principal eu procuro uma da classe
né, que eu vou definir que vai ser executada ao executar o projeto. Tá? Então essa classe aqui, quando eu vou distribuir, né, a minha aplicação, é a classe que será executada, né, que é executada ao executar o projeto. Então eu já posso testar, né, se o NetBeans está gerando minha aplicação, que na verdade é só essa tela inicial. Né? Então, botão direito do mouse, eu venho aqui em limpar e construir, né, ele limpa e constrói a aplicação. Se eu for na pasta do projeto, que no caso aqui é sistema cadastro, existe uma pasta dist e dentro dela, né, um arquivo .jar, que essa aqui é a minha aplicação que eu vou deixar no cliente. Então, com 2 cliques, eu consigo, né, executar a aplicação. Tá? Um outro detalhe aqui interessante, você pode ver que quando eu executo a aplicação, ela executa no canto da tela. Né? Como é a aplicação principal, deveria executar no meio, ficaria mais interessante. Então nós vamos modificar isso aqui no código. Tá? Então no nosso código, vamos modificar aqui, vamos na opção código fonte, né? E de como que é executada essa classe? Na verdade é uma classe que tem um método main, né? Além de todo esse código que foi gerado, tem o método main que está sendo criado aqui. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar a primeira linha, tá? Vou criar uma variável form principal, que eu chamo de form, e vai receber então new form principal. Tá? E daqui eu vou usar a opção, né, form.set location relative to null. Tá? Então isso aqui, essa linha então inicializa o formulário no meio da tela. Tá? E agora eu pego a opção form.set visible, né, e a opção true. Tá? E agora quando eu executar, olha só, executa no meio da tela. Tá? Então nós iniciamos aí o desenvolvimento com Java X-Things, vimos então, né, que temos componentes, né, como controlá-los. Né, os componentes eles possuem eventos que nós podemos tratar, né, com uma ação, ou a entrada do foco no componente, ou se é um componente de texto, né, quando é digitado algo. Né, a gente consegue então mudar o nome das variáveis, né, que o NetBeans gera para o código. Tá? E podemos localizar tudo aqui. E também vimos como executar o projeto, né, e como que o NetBeans gera a aplicação. Né? Então, para construir, ele gera a aplicação. Tá? Então, por esta aula é hoje. Na próxima aula, daí vamos começar a construir então, o CRUD, né, de cidade. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.